agora chegou a batalha. Querido, não interessa quem ele já venceu. Não interessa. Não deixe o medo dos outros contaminar você. Ah, o outro faliu. O outro faliu. Você não vai falir. Cuidado com a opinião das pessoas, porque o ambiente, ele está meio caótico. É ou não é verdade? É uma história de caos que se instala. Eu já falei isso aqui. Esse dia eu estava conversando com um amigo que entende muito de economia. E ele falou comigo: pastor Cláudio, o Brasil vai atravessar a maior crise dos últimos tempos. Eu falei: sério? Ele falou: sério, eu entendo de economia. Eu falei: acredito. Aí ele falou: esse negócio de Petrobras é só a ponta de um iceberg. A hora que aparecer o BNDES, você vai ver. Eu falei: que é isso, menino? Aí ele falou: ó, pastor, vai vir uma crise tremenda. Eu falei: meu Deus do céu, preocupante isso, né? Ele falou: é. O que o senhor pretende fazer? Eu falei: não participar. Aí ele falou: mas como assim? Eu falei: eu não vou participar, ainda mais que você já me avisou. Ele falou: mas você não tem escolha. Eu falei: aí que você se engana. Quem administra minha vida não é PT nem PSDB, querido. Minha vida não está na mão da Dilma. Não! Minha vida está na mão do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal. E ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Você quer o segundo texto? Eu vou dar para você porque é rapidinho. Capítulo de número 3, verso de número 15. Agora ele tem 30 anos de idade. De 12 para 30, 18 anos depois, a Bíblia volta a falar, certo? De uma frase que ele disse. Mateus 3, 15. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Preste atenção, porque novamente Jesus vai falar de autoridade. Ele agora tem 30 anos de idade, assume a maior idade na cultura judaica, e ele então agora vai caminhar até João Batista, que está batizando no Jordão. Quando Jesus se aproxima, João o reconhece. Aliás, João já o havia reconhecido quando o encontrou pela primeira vez. Assim que Jesus entrou na sua casa, no ventre de Maria, João o reconheceu ainda no ventre de Isabel. Quando João vê Jesus, Jesus vai até ele e João está batizando os outros. E Jesus vai até ele para ser batizado. E João fica desconfortável. João não quer batizar Jesus. Mas preste atenção, Jesus vai iniciar seu ministério. Ele já era alguém obediente a Deus.
a autoridade de Deus. Ele já era alguém obediente à autoridade de seus pais, mas a autoridade agora espiritual que Deus colocou é João Batista. Mais uma vez Jesus vai mostrar o que é o reconhecimento à autoridade. João diz: não, está errado, eu não posso te batizar. Mas Jesus disse: deixa por agora, é assim, João, porque assim nos convém cumprir a justiça. Deus colocou você neste momento sobre mim, e eu não tenho nenhum problema. Preste atenção. Hoje nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecimento de autoridade. Hoje nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de reconhecer a autoridade do chefe, a autoridade do patrão, a autoridade do mais velho, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade do policial, a autoridade do político, a autoridade. Hoje nós vivemos uma crise de reconhecimento de autoridade. Somos cristãos, então vamos lá, vamos reconhecer a autoridade de Deus. Estou aqui tratando os negócios de meus pais. Tá bom, tratou, vamos embora para casa. Então tá bom, vou reconhecer a autoridade de meus pais. Não interessa se ele é Deus ou não. Aliás, nesse momento ele não é Deus, ele é um ser humano. E o que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele, fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse. Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia, ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então em algumas áreas sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la? Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área, por exemplo, da... Como é que eu vou? Me ajude aí. Tecnologia. Certo? Às vezes seu filho tem 10 anos. E é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular. Certo? Mas as pessoas têm uma dificuldade, meu irmão, de reconhecer a autoridade. Jesus não tinha. Era para estar debaixo de José, mas estou aqui, estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a César, eu estou obedecendo ao que Deus criou, estava aqui, certo? Que era, não precisa ficar, pode deixar, tá certo? Mas eu queria que você entendesse como ele começa falando. As primeiras frases de Jesus registradas na Bíblia têm por tema autoridade. Duas coisas que ele também vai dizer. Sua primeira frase em Marcos é Marcos 1,15. Eu acho que vale a pena também. Marcos 1,15. Vamos lá? E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está, arrependei-vos e crede no... Preste atenção, o Evangelho de Marcos, Jesus está escrevendo a igreja que estava se formando em Roma, ou seja, seu propósito é escrever aos romanos. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. Pastor, se o primeiro evangelho é Marcos, por que Mateus vem primeiro na colocação e na formação do Novo Testamento? Porque Mateus escreve para os judeus, citando a linhagem, o sacerdócio de Jesus, e por isso Mateus vem primeiro. Já Lucas escreve para os gregos, já João escreve para todos os crentes que já tiveram um primeiro encontro com Jesus, que é através do Evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas. É só para esclarecimento, que isso aqui não vai te acrescentar nada agora. Mas
Preste atenção no que Jesus está dizendo em Marcos. Ele diz duas coisas: arrependimento e fé. A diferença entre arrependimento e remorso é que o arrependimento sempre vem acompanhado de conversão, remorso não. Eu quero colocar a palavra arrependimento. Jesus está dizendo em Marcos duas coisas, certo? Ele está dizendo para uma igreja que está em Roma. Então ele diz: vocês vão precisar de duas coisas: arrependimento e fé. Ele está falando de sua missão. Note, eu vim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai. Estou debaixo da autoridade dele. Estou debaixo da autoridade de meus pais. Fui criado por José e por Maria. Estou debaixo da autoridade de João, porque ele é o anjo, aquele que irá preparar o caminho. Então ele está tudo certinho. Ele está buscando fazer tudo direitinho. E agora o que ele está dizendo é: eu preciso, com aquilo que eu vou fazer, para que eu consiga alcançar vocês, que vocês se arrependam e tenham fé. Porque senão a missão não vai ser cumprida. Quer o próximo texto? Vamos a João. Primeira fala de Jesus no Evangelho de João é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: lê para mim. Disse-lhes o quê? Isso. Quando você vai ver a Bíblia, a única coisa que vai estar em vermelho é que buscais. Desse texto todo aqui que você está lendo, a única coisa que Jesus disse foi o quê? Que buscais. Só isso. No Evangelho de João ele está fazendo uma perguntinha só. A primeira pergunta dele é: o que vocês estão buscando em mim? Note que em Marcos ele diz: arrependam-se e tenham fé. Mas agora em João ele diz: o que vocês estão buscando em mim? É cura? É libertação? Vocês estão querendo pagar uma dívida? Vocês estão querendo resolver um problema no casamento de vocês? Qual o motivo? Por que é que vocês estão me buscando? Quais são as expectativas que você tem em torno de se relacionar comigo? Para que vocês me querem? É isso que ele está dizendo. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1,38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram à casa dele, em busca dele, e o que aconteceu em cada visita. Vou ter que ser rapidinho aqui, mas eu preciso te mostrar, porque em cada visita, em cada procura que Davi se viu inserido, a vida dele sofreu coisas positivas e negativas. Primeiro livro do profeta Samuel, me ajude aí, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse:
traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Preste atenção. Samuel estava nas montanhas de Ramá, e Deus vai até lá e diz: enche o teu vaso de azeite, desce, vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou me encontrar um filho de Jessé, e da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei de Israel. A primeira visita que Davi recebe é a visita do profeta Samuel. O que Davi descobre com essa visita? Ele descobre que de filho caçula e de um mero menino, tangedor de um pequeno rebanho, ele será o futuro monarca de Israel. Aquele que procura Davi, que vai visitá-lo, o profeta Samuel, tem essa notícia maravilhosa para ele. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta para ser rei, tá bom? Samuel se levanta e vai embora para as montanhas de Ramá, depois de ungir a Davi, e Deus disse: deixa ele comigo. A primeira visita, boa, está tudo certo. Davi mata o gigante, é verdade. Quando nós olhamos, capítulo 19, verso 11, a segunda visita chega na casa dele. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: você deve fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Bom, chegou agora os representantes, ou chegaram à casa de Davi para procurá-lo. Não são profetas, não trazem boas notícias, porque a vida de Davi é igualzinha à nossa. Levantamos um dia e uma mensagem positiva chega, uma coisa agradável acontece, mas levantamos um dia e o que nos espera ao acordarmos são notícias ruins, são perseguições, são situações que buscam tirar a nossa paz, tirar a nossa vida, acabar com o nosso casamento. A história de Davi não é diferente da nossa, não, irmãos. Ela aparelha cada vez mais próximo da nossa realidade. Ele tem a promessa de ser rei, mas nem concluiu. E o rei manda representantes visitá-lo para capturar e matá-lo, salvo por sua mulher, Mical. Ele desce por uma janela como os espias da casa de Raabe, porque Mical diz que ele está doente, coloca um ídolo na cama e o envolve e engana os mensageiros de seus pais, ou de seu pai, que queria matá-lo. A terceira visita, segundo Samuel capítulo 12, verso 1, ou melhor, verso 4, para a gente adiantar. Põe o 4, por favor. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. O rico é Davi. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O terceiro visitante chegou. O primeiro vem com a mensagem: você vai ser rei. O segundo vem com a mensagem: eu vou tirar a sua vida. O terceiro é o visitante, é o viajante. Ele vem visitar Davi, como o texto diz. E o que ele quer? Ele quer fazer Davi pecar. Ele quer envergonhar o nome de Deus, do povo de Deus, o nome de Davi. Ele quer trazer caos, ele quer trazer problemas. Note que volta e meia,
algo diferente está chegando na minha e na sua vida. Algumas coisas são boas, outras coisas parece que têm o propósito de matar, talvez não fisicamente tirar a vida, mas tirar a paz. A vida no sentido figurado. Aqui nós vemos mais um visitante. Ele agora não é o profeta, ele agora não é um rei enciumado, ele é o próprio Satanás. Como é que o senhor sabe que esse... É porque nós estamos no capítulo 12, e no capítulo 11, Davi está andando na sacada, sozinho. Sozinho. E o 12 diz que ele estava lá como rico, e chegou um viajante, um visitante na casa dele com fome. Aquele que veio visitar tinha fome. Eu consigo descobrir quem é ele olhando para Jó, quando Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Ele diz: eu estou viajando, procurando uma casa para visitar, uma empresa para visitar, uma igreja, um casamento, um coração. Eu estou procurando alguém que me receba. E o que você tem? Fome. A fome desse que visita Davi envolve sexo na situação. Ele está desejando a mulher de seu oficial. Ele está excitado. Seus hormônios estão borbulhando. Mas eu queria lembrar você que ele tem muitas mulheres no seu harém. E basta ele matar esse desejo com uma de suas esposas que está resolvido. Mas o texto diz que quem está com fome não é Davi, é o visitante. E esse visitante, ele não pode se alimentar de Davi se servindo de suas esposas, porque senão não é pecado. Então ele tem que infringir. Tudo bem? Vamos para o quarto visitante? Coloca aí. Capítulo 12, agora sim o verso 1. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Isso. 4 visitas. O profeta Samuel, que diz que ele é rei. O rei Saul, que quer matá-lo. O próprio mal na figura de Satanás e nos desejos, nos impulsos, querendo envergonhá-lo, fazê-lo pecar. E diga-se de passagem, também matá-lo fisicamente, porque só para lembrar você, quando Davi comete isso, era mais ou menos a lei do olho por olho, dente. Se ele matou Urias, o que tem que acontecer com ele? Também morrer. Mas o profeta Natã é o quarto visitante, o último que Davi recebe. E ele vem com uma proposta. E que proposta é essa, pastor? A proposta de conduzir Davi ao arrependimento, à conversão, à transformação. E graças a Deus, isso acontece. Algumas pessoas não entendem por que Davi é um homem com tantos erros e é considerado um homem, né? Ou Deus permitiu que fosse dito que ele era um homem segundo o seu. Mas é bom lembrar você que você nunca vai ver Davi repetindo o pecado. Não há reincidência nesse moço.